Oi, gente! Está no ar mais um TV Pet Show, um programa feito especialmente para você, que assim como nós, é apaixonado por animais. E olha, se eu fosse você, não saía daí, porque o programa hoje está recheado de matérias incríveis. Dá uma olhadinha no que a gente preparou. A doutora Iana Passos fala sobre anestesia em animais. Uma entrevista com o promotor de justiça, Marcos Amorim, sobre o projeto de lei da caça. E a doutora Malene Albuquerque tira nossas dúvidas em relação à criação de coelhos. Tem o repórter Fuinha e tem também Meu Pet é Lindo. Não sai daí, é daqui a pouquinho. Eu estou aqui com a doutora Malene Albuquerque, médica veterinária, bióloga e especializada em animais silvestres e exóticos. Tudo bem, doutora? Tudo bom. Olha, primeiramente queria agradecer por aceitar nosso convite e aceitar falar de um assunto que nós nunca falamos antes, que eu acho que muita gente não sabe o que precisa ser feito para ter um coelho em casa, né, doutora? Todo mundo pensa que é muito fácil, mas explica pra gente, o que é que eu tenho que fazer primeiro, doutora? Pronto. O coelho é um animal tranquilo, dócil, né? Mas assim, o ambiente tem que ser preparado para ele, porque ele tem características que necessitam de algum cuidado. A principal característica que a gente tem que entender é que ele tem, por tendência e por necessidade, que roer. Ele não é o roedor, um lagomorfo, mas ele tem necessidade de roer porque ele tem um crescimento dentário contínuo. Isso é importante, a gente guardar essa informação. Isso significa que ele vai roer o dia todo. Ele precisa desgastar um pouco o dente, Exatamente. Né, ele precisa ter um desgaste dentário contínuo. Por quê? Porque ele tem um crescimento dentário contínuo. Então, isso significa que ele vai ter a tendência de roer qualquer coisa. Doutora, e a questão da alimentação, o que é que eu tenho que dar? É alimentação específica para coelho, não é isso? Específica para coelho. O coelho, ele é um animal que ele é um herbívoro, então ele necessita de algumas necessidades. O feno, né, que é o desgaste dentário. O feno vai ter duas funções aqui. Ele vai servir para a formação, para o desgaste dentário contínuo, porque o dente está sempre crescendo, e para a formação das fezes, do bolo fecal. Por quê? Porque quanto mais fibra, mais aquelas bolinhas vão saindo redondinhas, soltas, individuais. Então, a fezes de coelho boa é aquelas fezes com aquelas bolinhas todas soltinhas, todas individuais. A gente hoje tem a ração, que não pode ser a base alimentar somente, mas a gente pode acrescentar o feno, a ração, e a gente pode acrescentar algumas folhas mais verdes. Lembrar que, importante, nunca dá alface para coelho. Por quê, doutora? Dá diarreia. Ah, não sabia. Qualquer animal. Coelho, porquinho, olha aí que dica importante. Chinchila, hamster, papagaio. Eu estou tentando lembrar se eu já fiz isso. Qual? A alface, mesmo sendo uma folha, ela dá uma certa nível de diarreia. Então eu sempre recomendo nunca fornecer alface para os animais. Mas assim, folhas verdes. Eu sempre peço para não dar frutas em excesso. Frutas, eu posso dar uma fruta uma vez ou outra? Pode, um pedaço ou outro. Por quê? A fruta, ela tem uma digestão um pouco mais demorada. Então, assim, o sistema digestivo dele pode acabar formando gás. Então, assim, não é tão legal. Então, usa mais folhas verdes escuras, usa mais tubérculos, e a ração e o feno. Então, assim, é bem fechado, é bem simples, não tem muito o que a gente tentar incrementar. Né? É uma coisa simples, feno à vontade, uma porção de ração aqui, não sempre disponível, mas 2, 3 vezes ao dia. Você coloca pequenas porções para ser a base, para ele não querer só comer aquilo, né? Só comer aquela ração. E folhas verdes escuras, menos alface. Aí você pode complementar uma batata doce, pequenas porções, uma cenoura. Sempre variedade e em pequenas quantidades para ele ter várias opções. E se eu tiver gato ou cachorro em casa, tem problema conviver ou eu tenho que manter sempre separado, afastado? Eu sempre gosto de separar. Separar no sentido de que as fezes deles, aquele cachorro tem tendência a comer, então pode causar alguma diarreia. A brincadeira de um cachorro pode machucar um coelho, um gato. Então, assim, eu sempre peço para uma separação segura. Claro que eu estou vivendo assim, o gato fica mais nos móveis de cima, porque o gato tem tendência a ficar mais em cima, né, na casa. O coelho fica embaixo, ele não se vê então supervisionado tem aquela possibilidade, mas sempre supervisionado. Eu não gosto de deixar eles soltos assim, sem ter um hábito nisso, porque um acidente para ocorrer é uma brincadeira.
né? Convivência com criança, doutora, tem problema? Tem que ser supervisionado também? O máximo que pode acontecer é a criança machucar o coelho, que é uma coisa um pouco mais complicada. Então, a supervisão é não deixar a criança apertar muito o coelho. O coelho tem um tórax um pouco menor do que a gente tem um abdômen maior por causa do sistema digestivo. Então, às vezes a criança aperta demais, mais para a criança não machucar, porque ele em si, ele no máximo vai fazer o quê? Arranhar, querendo escapar, porque ele vai mexer mais a patinha. Então, é mais para a criança não machucar. Mas se a criança tiver uma supervisão, um adulto, porque é importante, é importantíssimo ter um animal de estimação. Eu lhe cortei, doutora? Não. Castração. Castração é aquela coisa. Você tem um casal de coelhos, você vai ter coelhos. Sempre. Eles têm aquela piada, né, tem filho igual coelho. É real. Então você reproduzir demais. Demais, demais. Quase mensal. O macho ou a fêmea de preferência? Eu sempre prefiro fazer a castração do macho. Por quê? Não que o macho seja mais... porque ele seja mais fácil, mais difícil. Não, é porque é uma cirurgia um pouco menos invasiva do que seria para a fêmea, tá? E a recuperação é mais rápida, porque você vai fazer a castração nos próprios testículos, individualizando, então é um pouco mais rápida a cicatrização e a recuperação do paciente. Claro que se você... não, doutor, eu quero castrar as minhas fêmeas. Também a gente faz a castração das fêmeas, só que é uma cirurgia um pouco mais invasiva, porque você tem que ter a vitalidade abdominal e tal, mas eu recomendo sempre isso. E mesmo que você queira sempre coelhos, lembre-se que cada gestação pode vir de 2 a 8 ou mais. Então, assim... Então, melhor castrar. E é quase mensal. Ave Maria. Doutora, olha, o nosso papo está muito bom e já acabou. Acho que eu tenho mais dúvidas e vão surgir mais dúvidas dos nossos telespectadores em casa. Mas aí eu vou pedir para você deixar as suas redes sociais para quem quiser acompanhar. Pronto. E se surgirem dúvidas, você já se compromete a voltar aqui. Com já estou deixando aqui gravar. Com certeza. Agradeço pelo convite. Nós que agradecemos. Se precisar de ajuda, alguma outra informação, estou à disposição. Redes sociais? Malena Albuquerque. Ótimo. Todos. O bom de ter nome estranho é esse. Malena Albuquerque, vocês me acham. Então somos o mesmo time, Malena e Catuxa. Obrigada, doutora. Nada, é isso. Estou aqui com a doutora Iana Passos, médica veterinária especializada em anestesiologia. Tudo bem, doutora? Tudo bom, Catuxa. Olha, primeiramente gostaria de agradecer por aceitar nosso convite e falar de um assunto que talvez na medicina veterinária as pessoas não se atentem tanto e é um assunto tão importante, né, doutora? Exatamente, isso é verdade. Eu já estou aqui cheia de dúvidas. Por quê? Quando se fala em medicina humana, a gente vai fazer uma cirurgia, as pessoas se preocupam logo, anestesia, o que é que eu vou fazer? E elas têm uma consulta prévia com o anestesista. E aí eu queria saber, com o meu pet, eu posso ter essa consulta prévia com você, doutora? Pronto. Essa preocupação é do mesmo jeito na veterinária, né? Então, quando eu chego para conversar com o tutor, já é aquela coisa, anestesia, já é a preocupação, já é o medo, já chega, né, já assustando mesmo a questão da anestesia. E da mesma forma a gente pode sim, né? Graças a Deus hoje em dia a gente vem evoluindo, na medicina veterinária vem evoluindo, né, com o tempo, e a gente tem sim esse serviço de oferecer a consulta pré-anestésica, inclusive é o ideal. Né, que a gente tenha esse contato com o tutor, tanto com o tutor quanto com o paciente, para a gente saber as particularidades do paciente individualmente para poder a anestesia sair de uma forma mais segura, mais correta, né? Entendi. E, doutora, quais são os tipos de anestesia na medicina veterinária? É muito parecido? É bem parecido, né? Os fármacos são os mesmos, a monitoração é a mesma, né? E os tipos de anestesia também são os mesmos, né? Hoje em dia a gente tem como anestesia geral a inalatória, né, que pode ser também intravenosa total e intravenosa parcial, né, onde a gente utiliza fármacos de diferentes mecanismos de ação, né, a gente utiliza fármaco inalatório ou fármaco intravenoso para a gente chegar a essa depressão de consciência e fazer a anestesia geral no paciente.
Doutora, dependendo da raça, na medicina veterinária existem doenças predispostas para cada raça. A anestesia tem contraindicação dependendo da raça ou depende do procedimento? Contraindicação não. Na verdade, a contraindicação da anestesia vai depender do estado do animal, né? Do estado fisiológico do animal. O que acontece nas diferentes raças são alguns cuidados a mais que a gente deve ter dependendo, como por exemplo aqueles braquicefálicos, né? Os cães e gatos também de focinho mais curto. Eles são animais que precisam de uns cuidados específicos, né? Eles são sensíveis a alguns tipos de drogas que a gente utiliza na pré-medicação, né? E na recuperação deles da anestesia também a gente tem que ter um cuidado especial. Doutora, existe algum procedimento que eu tenho que fazer pré-operatório, algumas indicações? Tem que falar com você antes? Pronto, se pudesse fazer a consulta pré-anestésica seria o ideal, né? É algo que realmente nós buscamos, né, passar para os tutores, para os clínicos, porque geralmente eles têm mais contato com o cirurgião ou o clínico, né? Mas a gente dá o nosso contato e a gente oferece também o serviço de consulta pré-anestésica. Nessa consulta pré-anestésica a gente vai tanto tirar todas as dúvidas, né, dos tutores, né, inclusive com particularidades do próprio animal, individuais dele, né, porque apesar de não ser da mesma raça, às vezes o paciente é diferente um do outro, né, a gente tem que ter cuidado específico, como também a gente vai passar essas recomendações, né, a gente tem que recomendar o jejum, né, o jejum não é igual para todos os animais, não é igual para todas as raças, não é igual para todas as idades, né, eles se modificam com relação a isso, né, o tipo de alimento que o animal tem que comer na sua última refeição também é algo que a gente tem que ter cuidado também, uma coisa mais palatável, mais de fácil digestão, né, então tem esses cuidados, né, que devem ser passados para os tutores antes do procedimento. Entendi, doutora. Mais uma curiosidade, geralmente quando a gente fala de cirurgia, a gente sempre se preocupa com o idoso, né? Na própria cirurgia. Na anestesia também tem essa preocupação, tem um cuidado maior? Isso, na verdade a preocupação maior dos tutores com animais idosos é a anestesia, né? Porque a gente já fica pensando, poxa, vai utilizar um fármaco que vai deprimir consciência, consequentemente deprime parte cardíaca, respiratória, né? Então, realmente é algo que a gente tem um cuidado a mais, né? O animal idoso é um animal que a gente tem que fazer uma consulta pré-anestésica mais acurada, né? E a gente deve levar em consideração todas as modificações que a idade traz, né? Que é o envelhecimento de alguns sistemas, né? São pacientes que muitas vezes já vêm com comorbidades, né? Hepatopatas, nefropatas, e a gente tem que ter cuidado porque o fármaco anestésico, ele vai mexer com todos os sistemas, né? Então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, tem que ter um olhar mais acurado para esse paciente idoso. Hoje em dia a gente não deixa de anestesiar animal idoso de forma nenhuma. Doutoriana, olha, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Doutoriana lindíssima, simpática. Imagina. Antes de encerrar, fala só um recadinho para as pessoas sempre procurar um médico veterinário e nunca fazer nada por conta própria aqui pra gente. Isso, com certeza, né? A gente tem que se preocupar não somente com a anestesia, né? A gente está aqui focando na anestesia, mas não automedicar o animal, né? Do mesmo jeito que a gente não pode se automedicar, a gente também não pode medicar o animal sem uma orientação prévia, né? Então, não somente da parte da anestesia, que a gente tem que colocar lá um pontinho que sempre que o seu animal precisar, conversa com o clínico, né? Conversa com o cirurgião, pede para conversar com o anestesiologista, vai tirar todas as dúvidas e com certeza deixar o procedimento mais seguro e você mais seguro também, né? Pode deixar suas redes sociais, doutora, para quem quiser acompanhar? Pronto, eu tenho uma empresa, né, de anestesia, né, que não tem eu e uma outra pessoa que faz parte, que é a Ceavet, né? Então é @ceavet.ianapassos. Doutora, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Gente, eu estou aqui com o Dr. Marcos Amorim, que é promotor de Justiça Criminal Ambiental de Fortaleza. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Catuxa. É um prazer estar aqui com você, com seus telespectadores. O prazer é todo nosso, mais uma vez aqui nos atendendo, doutor. Muitíssimo obrigada. E para falar de um assunto que tem gerado uma polêmica muito grande, nós recebemos vários directs falando desse novo projeto de lei que libera a caça esportiva no Brasil. Como é isso, doutor, em pleno 2022? O que é esse projeto? Fala pra gente, doutor. Pronto, vou explicar.
Estamos falando do projeto de lei 5544 de dezembro de 2020. Quer dizer, que foi apresentado enquanto todos nós estávamos com as atenções voltadas para a pandemia. Sim. E que visa, segundo o texto desse projeto, regulamentar o que ele chama de caça esportiva no Brasil. O que para mim é uma grande balela, já que eu não consigo conceber que algo como uma caça de animais possa ser considerado uma atividade esportiva. Eu sei quem é o autor desse projeto, como é que surgiu essa história toda? Esse projeto foi apresentado por um deputado chamado Nilson Steinsack, de Santa Catarina, e está sendo relatado na Câmara dos Deputados por um outro deputado chamado Nelson Barbudo, é assim que ele se apresenta, né? E que, salvo engano, é de Mato Grosso ou é Mato Grosso do Sul. Doutor, além de vários directs que nós recebemos, nós vimos também postagens no seu Instagram falando, mas vimos também que foi retirada de pauta, né? Mas como o senhor mesmo falou, tem risco ainda de voltar? Explica um pouco dessa lei, de como é os trâmites para a gente, doutor. Pronto, esse projeto, como eu disse, foi apresentado em dezembro de 2020, passou a tramitar normalmente dentro da Câmara dos Deputados e há poucas semanas ele foi apresentado para discussão e deliberação na Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados, onde sofreu uma grande resistência, principalmente da bancada ambientalista, né? E em relação a isso já havia também uma grande repercussão, né, nas redes sociais, na mídia sobre esse projeto, e o impacto foi tão grande que o próprio relator pediu para que o projeto fosse retirado de pauta. Quer dizer, isso não terminou a tramitação do projeto, ele apenas... Corre risco ainda. Claro, ele apenas foi colocado em suspenso e no momento oportuno, pelo menos para o relator ou para os apoiadores desse projeto, ele pode vir a ser reapresentado nessa comissão para nova discussão e deliberação. Por isso que é muito importante que toda a sociedade civil permaneça atenta, vigilante em relação a esse projeto que, repito, é um completo absurdo. É um absurdo. Essa questão de estar atenta, nós como cidadãos comuns, que não sabemos muito de leis, como eu, como algumas pessoas que estão em casa, como é que a gente pode vigiar quem a gente deve cobrar para que isso não volte a ser pauta? Pronto, eu vejo duas coisas que podem ser feitas por qualquer cidadão. Primeiro, o próprio cidadão ele pode se cadastrar no site da Câmara dos Deputados, né, e pedir o acompanhamento desse projeto. Ele pode ficar recebendo as novidades sobre a tramitação no seu e-mail. Né? Qualquer cidadão pode fazer esse trabalho de acompanhamento e fiscalização. Uhum. E o segundo ponto que me parece bastante importante é que o cidadão ele procure aquele parlamentar, no caso o deputado federal, em quem ele votou nas últimas eleições e exija, na verdade, um posicionamento a respeito desse projeto. Doutor, pelo seu trabalho, pelas denúncias que o senhor recebe, por tudo que o senhor acompanha, ainda existe muita caça ilegal no Brasil? Pois é, esse projeto, para vocês terem uma ideia, classifica ou chama essa caça esportiva como uma atividade saudável e que supostamente seria para ajudar no controle, né, da fauna no Brasil. O que não faz o menor sentido, é balela total. O que acontece é que a legislação atual, que é de 1967, ela proíbe a caça no Brasil, né, a caça de animais, né, e abre exceção em apenas 3 situações muito específicas. Quais né? são? Primeiro, para pesquisa científica. Né? Segundo, em situações de estado de necessidade, quando a pessoa está sendo ameaçada pelo próprio animal, né? Ou então para saciar a fome. Né? E a terceira situação é para controle, aí sim, controle de espécies invasoras. Aqui no Brasil, e o projeto inclusive se serve dessa situação absolutamente excepcional para tentar justificar a utilidade dessa regulamentação, é o caso do javali, né? Que já há alguns anos, por autorização do órgão ambiental, é permitida a caça em determinadas circunstâncias. Né? Fora disso, a caça é ilegal. Né? E o que o projeto acaba permitindo, né, na sua previsão, né, é que se criem verdadeiros parques temáticos para a caça, já que
essa atividade, segundo o projeto, poderá ser desenvolvida tanto em lugares, em ambientes públicos, como também particulares. Quer dizer, quebra toda a luta da causa animal até agora, esse projeto, né? Então... Integralmente, ao invés de contribuir no controle, né, da fauna, especialmente de espécies invasoras, na verdade vai permitir que a nossa fauna, nós sabemos é muito rica e diversificada, né, se transforme num verdadeiro playground de caçadores, não só brasileiros, como de qualquer lugar do mundo. Doutor, eu tenho tantas dúvidas, é um assunto tão polêmico e tão surreal que eu espero, numa outra oportunidade, que o senhor volte para falar, nos esclarecer mais, caso os telespectadores também tenham dúvidas. Mais uma vez, muito obrigada. Eu gostaria que o senhor deixasse as suas redes sociais aqui para quem quiser acompanhar de perto o seu trabalho, porque tem umas pautas muito interessantes lá. Aqui, doutor. Catuxa, meus amigos, eu é que agradeço o espaço e no meu perfil no Instagram, que é @profmarcosamorim, eu sempre coloco questões relacionadas ao meio ambiente e ao combate aos crimes ambientais. Doutor, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. Há um projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados desde o ano passado que visa regulamentar o que ele chama de caça esportiva de animais silvestres aqui no Brasil. É um projeto absolutamente desastroso e, para isso, é importante que a sociedade civil tome conhecimento das consequências que essa regulamentação pode trazer para a nossa fauna e que cada cidadão cobre do seu deputado, do seu parlamentar, um posicionamento a respeito desse projeto de lei. E agora é a vez do repórter mais amado do Brasil. Com você, Fuinha. Nha, 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 nha. Repórter Fuinha informa. Fucei e aprendi sobre a raça canina Lulu da Pomerânia. A origem desse cachorro Spitz é europeia. Nasceu num antigo ducado chamado Pomerânia. É inteligente, com personalidade carinhosa e nobre. Presta atenção. É mini e pode chegar a 20 centímetros de altura. Seu peso varia de 1,5 kg a 3 kg e vive entre 12 a 16 anos. Sua pelagem macia pode ser branca, preta, cinza, vermelho e marrom. Nha, nha. É extrovertido, sociável e ativo. Afetuoso, vive muito bem com a família e crianças. Odeia solidão e falta de atenção. Consulte sempre um veterinário. E lembre, animais pintam o mundo melhor. Fui! Eu não disse que o programa de hoje estava incrível. É uma pena que tudo que é bom dura pouco, mas não sai daí, porque dá tempo ainda de deixar aquele recadinho básico. Você quer rever uma matéria ou tem uma sugestão? Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Quer aparecer aqui no Meu Pet é Lindo? Faz uma foto ou vídeo com seu bichinho de estimação e envia para o nosso WhatsApp. Chegou agora, perdeu o TV Pet Show aqui na TV? Dá uma olhadinha no nosso canal no YouTube, @TV Pet Show. Tem todas as matérias lá para você. Ou então posiciona a câmera do seu celular no nosso QR Code e vai direto para lá. Aproveita, se inscreve e ativa o sininho que é para dar aquele apoio. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, até semana que vem. Au, au.